Shalom, povo de Deus, shalom, povo lindo, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Mais um momento na presença do Senhor, mais um dia para glorificar o seu santo nome, mais um dia para aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Poucas ordenanças deixadas por Jesus à sua igreja possuem um significado tão profundo quanto a ceia do Senhor. E é disso que vamos falar na aula de hoje. Memória, comunhão e esperança até a volta de Cristo. E a palavra que vamos ler, abre sua Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 29, são os versículos que vamos ler e aprofundar um pouco mais. E também terá outros versículos acompanhando e confirmando a palavra de Deus. Já compartilhe esse vídeo com seus amigos, chama outras pessoas, manda para pelo menos 10 pessoas, ajude esse ministério a crescer, porque é graças a você, é graças à sua curtida, é graças ao seu compartilhamento, é graças à sua inscrição no canal e outras inscrições que esse canal pode atingir vidas. Estamos aqui para atingir vidas. Esse canal serve a Cristo, fala de Deus, obediência, fala da palavra e não de religião. Vamos aprender todos os dias um pouco mais sobre a palavra de Deus e nos aprofundando com Ele e tendo mais intimidade com Ele. A ceia do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, eu sou uma pessoa que todo primeiro domingo do mês eu tomo ceia. Mas antes de tomar ceia tem alguns pontos que nós temos que rever, tem alguma preparação que nós temos que fazer. Então vamos falar disso, porque infelizmente ao longo da história muitas pessoas passaram a participar da ceia apenas por uma tradição. Quando eu vivia de religião, na religião que eu vivia, qualquer criança que já tinha feito a primeira comunhão podia participar da ceia. Mas o que uma criança de 9 anos entende da ceia do Senhor? Irmãos, olha, eu não estou condenando ninguém, eu estou falando da Bíblia, tá? Nós não podemos cear sem ter um entendimento, sem compreender completamente o respeito, sabe? O respeito santo. Pessoal, compreender o que ela representa, o que a ceia representa. Muitas pessoas desenvolvem medo, enquanto alguns perderam completamente o respeito por esse momento santo, porque é um momento santo, gente. A Bíblia nos mostra que a ceia não é um ritual vazio qualquer, nem um simples costume religioso. Ela é uma ordenança instituída pelo próprio Senhor Jesus para que a igreja se lembrasse continuamente do seu sacrifício na cruz, proclamasse sua morte, fortalecesse a comunhão entre todos os irmãos e, sobretudo, que renovasse a esperança da sua volta, a volta de Jesus, que está se aproximando a cada dia mais. Nós estamos vendo já os sinais há muito tempo. Irmãos, cada vez que participamos da mesa do Senhor, nós olhamos para 3 direções: para trás, lembrando a cruz e o sacrifício de Cristo Jesus; para dentro, examinando nosso coração diante de Deus; e para frente, guardando o glorioso dia em que estaremos com Cristo no seu reino. Por isso, irmãos, a ceia, ela deve ser celebrada com reverência, com gratidão e com arrependimento e com alegria. Vamos ler a palavra de Deus? E baseada nessa palavra, nessa leitura, eu tenho 10 pontos essenciais para falar com você sobre a ceia. E a última é a mais importante. E no final também terá a gólida celeste e vamos fazer uma oração junto depois dessa palavra. Amém, irmão? Já abriu sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, de versículo 23 a 29. Se você não tem Bíblia, leia simplesmente comigo, repete junto comigo a leitura em voz alta, porque vamos declarar na primeira pessoa
tudo que tem que ser declarado, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluia. Irmãos, poucas ordenanças deixadas por Jesus à sua igreja possuem um significado tão profundo quanto a ceia do Senhor. Infelizmente, ao longo da história, muitas pessoas passaram a participar da ceia apenas por tradição. É o que já falamos no início, eu estou repetindo porque é uma verdade. Eu vivi essa verdade. Com 9 anos eu já ceava, sem entender o que significava ceia do Senhor. Irmãos, primeiro ponto que eu quero ver com vocês aqui. A ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. E Paulo inicia dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 Coríntios 28, acabamos de ler. Pessoal, a ceia não foi criada pelos apóstolos, nem por qualquer igreja. Ela foi instituída por Jesus Cristo, na noite em que seria entregue para ser crucificado. Eu estive no lugar onde ele tomou a última ceia com os 12 discípulos. Em 2022, tive o privilégio de pisar com a planta dos meus pés, que estava inchado com um diagnóstico desenganado dos médicos. E Deus me curou lá naquele lugar. No jardim de Getsemane, depois eu recebi a cura. Irmãos, eu glorifico a Deus por tudo que eu já vivi. Mateus, ele registra esse momento, lá em Mateus 26, 28, podem conferir. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei de todos, porque... bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo concerto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus instituiu a ceia durante a celebração da Páscoa judaica. A antiga Páscoa lembrava a libertação do Egito, da escravidão. E agora, Cristo apresenta a verdadeira libertação, a libertação do pecado por meio do seu sacrifício na cruz. Irmãos, o Cordeiro Pascal apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pessoal, quando participamos da ceia do Senhor, lembramos que nossa salvação não foi conquistada por méritos nossos, mas pelo sangue precioso de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Eu tive também o privilégio de conhecer o Calvário, onde ele foi crucificado. Eu glorifico a Deus por isso. Espero que todos vocês terão o privilégio de conhecer esse lugar um dia. Segundo ponto, o significado do pão. Jesus declarou: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em 1 Coríntios 11, 24. O pão representa o corpo de Cristo, entregue por nós. Isaías havia profetizado séculos antes, em 53:5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Aleluia! Irmãos, essa é uma das minhas orações de todos os dias. Ao partir o pão, nós lembramos que Jesus entregou voluntariamente a sua vida para reconciliar pecadores com Deus.
O pão não salva, pessoal. Fique claro. O pão não salva. Não é a ceia que salva. Quem salva é Jesus. Pegou a chave? O pão é o símbolo que aponta para a obra perfeita realizada lá na cruz. E ao receber o pão, nós devemos agradecer profundamente pelo amor de Jesus, que entregou seu corpo para que tivéssemos vida eterna. Terceiro ponto, o significado do cálice. Tome nota. Depois de repartir o pão, Jesus tomou o cálice e disse, 1 Coríntios 11, 25, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de quem? Em memória de mim. De Jesus. E, gente, não de Celeste, de Jesus. O cálice representa o sangue de Cristo derramado na cruz. O sangue que nos cobre todos os dias como uma das mais fortes proteções que nós temos. O sangue de Jesus contra todas as ciladas do inimigo. Aleluia. Irmãos, na antiga aliança, o sangue de animais era oferecido continuamente pelos pecados do povo. Hebreus 9, 22 declara, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Porém, pessoal, aqueles sacrifícios eram temporários e apontavam para um sacrifício perfeito, que é Jesus. Jesus tornou-se esse sacrifício. E João Batista declarou em João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, o autor de Hebreus confirma, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, 12, medita. Quando bebemos o cálice, nós lembramos que fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo, por um preço alto. Nossa salvação custou um alto preço, pessoal, pago completamente por Ele, por Jesus. E cada participação na ceia deve renovar nossa gratidão pelo perdão dos pecados, pela nova aliança e pela vida eterna que recebemos em Cristo. E o quarto ponto, a ceia é um memorial do sacrifício de Jesus. Jesus repetiu 2 vezes, fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 19 e 1 Coríntios 11, de 24 a 25. Pode conferir. A ceia foi instituída para que a igreja nunca esquecesse a cruz. Irmãos, vivemos em um mundo que facilmente nos faz esquecer aquilo que Deus fez por nós. Por isso Cristo deixou esse memorial. Sempre que a igreja participa da ceia, proclama que Jesus morreu pelos pecadores e ressuscitou e continua sendo o único Salvador. Não lembramos um Cristo morto, lembramos um Cristo que morreu, ressuscitou e vive para sempre. A ceia deve despertar em nós gratidão, adoração e compromisso renovado com Cristo. Pegou a chave? Quinto ponto. A ceia anuncia a volta de Jesus. Paulo escreve, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 26. A ceia não olha apenas para o passado, pessoal. Ela também aponta para o futuro. Cada celebração anuncia que Jesus vai voltar. O próprio Senhor declarou, e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de Deus, de meu Pai. Mateus 26, 29. Irmãos, existe uma promessa gloriosa aqui. Um dia estaremos à mesa com Cristo Jesus. Não vejo a hora, pessoal. Apocalipse 19, 9 declara, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia. A ceia do Senhor alimenta a nossa esperança e enquanto aguardamos sua volta, permanecemos fiéis. Irmãos, participar da ceia é declarar, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim, ressuscitou e voltará para buscar sua igreja. Tá pegando? Sexto, quem deve participar da ceia do Senhor, gente? A ceia do Senhor foi instituída para aquele que pertence a Cristo e vive em comunhão com Ele. Ela não é prêmio para pessoas perfeitas, porque nenhum cristão é perfeito, nenhum de nós, eu não sou perfeita. Também não é um ritual mágico que concede salvação, como muitos podem pensar.
A ceia é destinada aos discípulos de Jesus que reconhecem sua necessidade de graça de Deus e desejam viver em obediência à sua palavra. E na primeira ceia, Jesus estava reunido com seus discípulos. Isso demonstra que a mesa do Senhor é uma expressão da comunhão do povo de Deus. Irmãos, em Atos 2, capítulo 2, 41 a 42, nós lemos: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Observa a sequência. Receberam a palavra, foram batizados, permaneceram na comunhão, participavam do partir de pão e perseveravam em oração. A ceia faz parte da vida daqueles que caminham com Cristo Jesus. Pegou a chave? Pessoal, participar da ceia significa declarar publicamente: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e eu desejo permanecer fiel até o fim. Você tem vergonha de declarar que Jesus é o teu Senhor? Eu não tenho. Todo mundo que me conhece, que me vê, que entra nas minhas redes sociais, eles entendem que Jesus é o centro da minha vida. Ele é o meu Senhor. Ele não se envergonhou de dar sua vida, derramar seu sangue para mim e por você. Então não se envergonha do evangelho dele. 7º ponto, o autoexame antes de participar da ceia, pessoal. Não é de qualquer jeito. Um dos ensinos mais importantes sobre a ceia está em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Paulo não diz examine o irmão. Não diz examine a igreja. Não diz examine o pastor. Ele diz examine-se a si mesmo. E esse exame não serve para nos afastar da mesa do Senhor, mas para nos aproximarmos da mesa com sinceridade, arrependimento e reverência. Irmãos, é um momento para perguntar: há pecado não confessado em minha vida? Estou vivendo em obediência à palavra? Preciso liberar perdão a alguém? Tenho tratado meus irmãos com amor? E minha comunhão com Deus está firme? Irmãos, quando reconhecemos nossas falhas e nos arrependemos sinceramente, encontramos graça, misericórdia e perdão em Cristo Jesus. A ceia do Senhor nos convida a olhar para dentro do nosso coração antes de estender as mãos para receber o pão e o cálice. Entendeu? 8 ponto. Participar indignamente da ceia. Paulo faz uma advertência séria, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 29. O contexto mostra que alguns cristãos em Corinto estavam transformando a ceia em uma refeição comum, marcada por egoísmo, divisões e falta de respeito. E hoje ainda, dos nossos dias, nós vemos isso. Participar indignamente não significa ser um pecador arrependido que luta contra suas fraquezas. Significa participar sem reverência, sem discernimento, e desprezando o significado da ceia e, sobretudo, vivendo deliberadamente em desobediência sem arrependimento. Irmãos, por isso Paulo afirma em 1 Coríntios 11:30. Deus leva a sério aquilo que representa o sacrifício do Filho. Nunca devemos participar da ceia por obrigação, costume ou aparência. Nós devemos nos aproximar da mesa do Senhor com temor, gratidão, humildade e alegria, reconhecendo a grandeza da obra de Cristo. E 9º ponto, a ceia expressa a unidade do corpo de Cristo. Além de ser um memorial da morte de Jesus, a ceia também revela a comunhão da igreja. Paulo escreve: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Por nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Pessoal, ao participarmos da ceia, declaramos que pertencemos ao mesmo Senhor. Nós somos diferentes em idade, cultura, nacionalidade, dons e ministérios, mas fomos unidos pelo mesmo sangue derramado na cruz. E não existe lugar para orgulho, rivalidade, divisões ou ressentimentos ao redor da mesa do Senhor.
Por isso, antes de participar da ceia, devemos buscar a reconciliação com nossos irmãos. Jesus nos ensinou, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a sua oferta. Aleluia. Irmãos, embora Jesus estivesse falando da oferta, o princípio também nos ensina que Deus deseja um coração reconciliado. A ceia nos lembra que pertencemos à mesma família espiritual. Não podemos celebrar a comunhão com Cristo enquanto alimentamos ódio, divisão ou falta de perdão contra nossos irmãos. A ceia aponta para o grande banquete eterno. A ceia do Senhor também nos faz olhar para a eternidade. Esse é o último ponto. E antes de continuar, esse é o ponto mais essencial. Todos são essenciais, mas esse é extremamente importante. Antes de continuar, peço mais uma vez para você que está chegando, compartilhe esse vídeo, deixe sua curtida, ative o sininho de notificações e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E se você está sendo edificado, edifica também outras vidas. Irmãos, a ceia aponta para o grande banquete eterno. Presta atenção. Na última ceia, Jesus declarou: e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto de vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. Mateus 26, 29. Essas palavras são uma promessa. A ceia que celebramos hoje é provisória. Presta atenção. Um dia, ela dará lugar à comunhão perfeita com Cristo e seu reino. Apocalipse descreve esse momento glorioso. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Medita. Que dia maravilhoso será esse. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá sofrimento, não haverá pecado, não haverá morte. Nós estaremos para sempre com o nosso Jesus. Cada vez que participamos da ceia, nós renovamos essa esperança e proclamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, qual é a aplicação para você hoje? Primeiro, participe da ceia com reverência. Nunca transforme esse momento em uma simples tradição religiosa. Segundo, examine seu coração, confesse seus pecados e busque viver em santidade. Terceiro, valorize a comunhão da igreja, perdoe, reconcilie-se e preserve a unidade do corpo de Cristo. Quarto, nunca esqueça o preço da sua salvação. O pão e o cálice apontam para o sacrifício perfeito de Jesus. Quinto, viva esperando a volta de Cristo. Cada ceia anuncia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Gólida celeste, a ceia do Senhor não é apenas um momento de lembrar a cruz, é um convite para renovar nossa comunhão com Cristo e viver em santidade, amar os irmãos e manter os olhos voltados para o dia em que estaremos para sempre à mesa com o nosso Salvador. E para concluir, a ceia do Senhor é uma das mais preciosas ordenanças deixadas por Jesus à sua igreja. Ela nos conduz à cruz, onde contemplamos o amor de Cristo revelado em seu corpo entregue e em seu sangue derramado por nós na cruz. Ela nos chama a um autoexame, ao arrependimento, à reconciliação com Deus e com os irmãos. Ela fortalece a comunhão da igreja, lembrando-nos de que somos um só corpo em Cristo. E ela mantém viva a esperança da volta de Senhor Jesus, quando participaremos da grande ceia das bodas do Cordeiro. Pegou a chave? Que jamais nos aproximemos da mesa do Senhor por costume, por religiosidade, mas sempre com fé, com gratidão, com temor e profunda alegria, reconhecendo que fomos salvos pela graça mediante o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Que todas as vezes que participamos da ceia, possamos anunciar com a nossa vida e com os nossos lábios: Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou, Cristo vive e Cristo voltará.
Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento, por mais esse tempo de aprendizado da Tua palavra, da ceia do Senhor, da importância da ceia. Pai querido, Deus Santo, Onipotente, Onipresente, Onisciente, nós nos aproximamos coberta com o Teu sangue, revestida com a armadura de Jesus, meus pais, meus filhos, meus irmãos, meus sobrinhos, minhas netinhas, minha nora, minha cunhada, toda a minha parentela está debaixo da cobertura do sangue de Jesus e tudo que nos pertence em nome de Jesus. Teus anjos se acampem ao nosso redor, nos protegendo de todas as ciladas do inimigo, toda praga, rogada, toda palavra contrária, todo o mal que foi feito na rocha, na mata-bicha, no cemitério, tudo está anulado no nome santo e poderoso de Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence somente a Ti, Senhor. Obrigado, porque por meio do Teu Filho Jesus Cristo, o caminho até o Pai foi aberto e hoje podemos nos achegar com confiança ao Teu trono de graça. Obrigado pelo sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Obrigado porque o Seu corpo foi entregue por amor de nós e porque o Seu precioso sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Nunca, Senhor, permitas, Pai querido, que nos acostumemos com essa verdade, que cada vez que lembrarmos da cruz, o nosso coração se encha de reverência, de gratidão e de adoração. Pai, nos ensina a compreender a profundidade da ceia do Senhor, que nunca participemos dela apenas por tradição, religiosidade ou costume, que sempre nos aproximemos da Tua mesa com temor, alegria, sinceridade e fé, reconhecendo que fomos alcançados pela Tua graça e comprados pelo precioso sangue de Cristo. Nesta hora, nós examinamos o nosso coração diante de Ti, se existe algum pecado escondido, alguma atitude que entristece, algum ressentimento, orgulho, falta de perdão ou desobediência, nós Te pedimos, Senhor, revela-nos e purifica-nos, lava-nos com o sangue de Jesus Cristo, cria em nós um coração puro e renova um espírito reto dentro de nós. Pai querido, ajuda-nos a viver em comunhão contigo e também com nossos irmãos, que não haja divisão, inveja, amargura, contenda ou falta de amor entre aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Ensina-nos a perdoar como fomos perdoados e a amar como fomos amados e a servir como Jesus nos serviu. Oramos pela Tua igreja espalhada por toda a terra. Fortalece os pastores, missionários, evangelistas, pregadores, mestres, presbíteros, diáconos e todos aqueles que trabalham na Tua obra. Dá-nos todos, Senhor, felicidade, fidelidade à palavra, sabedoria para conduzir o Teu povo e um coração humilde para Te servir. Senhor, guarda-nos do desânimo, da vaidade, das falsas doutrinas e tudo aquilo que possa desviar-nos da verdade do Evangelho, em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos também pelos enfermos, pelos que choram, pelos que enfrentam dificuldades financeiras, pelos que perderam a esperança, pelos que estão afastados da fé, pelos que precisam experimentar novamente o Teu amor. Visita cada vida, fortalece os cansados, consola os aflitos e restaura aqueles que se encontram quebrantados. Pai querido, abençoa as nossas famílias, guarda nossos filhos e netos, casamentos e lares, derrama paz onde existe conflito, cura onde existe dor e esperança, onde existe desânimo e fé onde existe medo. Pai, nós Te apresentamos a Suíça, Cabo Verde, Portugal, Brasil, Israel, Jerusalém, todas as nações da terra, que o Evangelho continue sendo anunciado com poder. Levanta homens e mulheres comprometidos com a verdade da Tua palavra, derrama um grande avivamento e prepara a Tua igreja para a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Conserva viva em nossos corações a esperança daquele grande dia em que estaremos reunidos nas bodas do Cordeiro, que vivamos em santidade, perseverança e fidelidade, aguardando com alegria a volta do nosso Senhor. Até aquele dia, nos ajuda a permanecer firme na fé, constante na oração, abundantes na Tua obra e sempre lembrando, Senhor, que Jesus morreu por nós, ressuscitou, vive para sempre e voltará em glória para buscar a Sua igreja. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão e toda a nossa vida. Nós nos consagramos completamente a Ti, declaramos que somente Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esquece de deixar sua curtida. Não esquece de se inscrever no canal. Ative os sininhos.
Acompanhe a Bíblia Viva no nosso canal todos os dias, 6 horas da manhã, horário da Suíça, e Café com Celeste todos os dias também, oração da noite. Estamos num propósito de 365 noites com Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Deus abençoe grandemente. Compartilha.